Bom dia, bom dia. Vou fechar. Bom dia, paz. Tudo bem? Vamos que vamos começar essa manhã, vamos começar esse dia. E hoje nós vamos falar sobre prosperidade em meio às lutas. Todo mundo passa luta, né? A luta faz parte de qualquer pessoa. Pro rico, pro pobre, pro crente, pro não crente, pro branco, pro preto, para quem está em cima, para quem está embaixo, todo mundo tem luta. E cada um tem sua luta particular, cada um tem as suas guerras, cada um tem as suas dificuldades, cada um tem aquilo que aquilo que é um problema para ele, é um grande obstáculo para se transpor todos os dias. Então, luta é algo que todo mundo tem, todo mundo enfrenta todos os dias. Bom dia, tia Kátia, tudo bem? E o nosso tema de hoje é prosperidade em meio às lutas. A verdadeira prosperidade, ela não depende da circunstância que a gente vive, né? Que a gente está. A circunstância atual, primeiro que a circunstância atual não define quem você é, né? Um fato, um momento, uma situação, ela não define quem você é ou vai o que você vai fazer da sua vida, qual vai ser o seu destino, qual vai ser o seu objetivo, né? Aquilo que você vai enfrentar. Você pode estar no fundo do poço, mas se você tiver Deus, você é próspero. Você pode estar no fundo do poço e ainda ser próspero se Deus estiver com você. Como isso, Elvis? Como? A gente vê isso hoje na história de José. Gênesis capítulo 39, versículo 2 e 3, diz assim: O Senhor estava com José e ele foi bem-sucedido e estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Gênesis 39, versículo 2 e 3. O cenário de José. José foi vendido por seus irmãos, José foi tirado de casa, José agora era escravo no Egito. José tinha uma situação contrária, um ambiente hostil, longe de tudo, desfavorável. Essa era a vida de José, né? Um jovenzinho, caçula, amado pelo seu pai, pela sua família, que tinha sonhos, que todo mundo tem. Então ele tinha sonhos, e realmente ele tinha sonhos, literalmente, porque ele tinha sonhos proféticos, né? Ele via aquilo que ia acontecer com ele. Ele fala dos seus sonhos, ele tem inveja dos seus irmãos, que é um ponto importante muito a se considerar, né? Às vezes, as pessoas que querem o seu mal, elas não estão longe, elas estão perto, elas estão próximo a você. Então, José tinha isso, ele tinha inveja dos seus irmãos, ele tinha a inveja dos seus irmãos, ele tinha uma situação desfavorável. Ele é vendido, ele é lançado no fundo de um poço. Ele é lançado no fundo de um poço, vendido como escravo, vai parar no Egito e agora ele tem um senhor, ele tem um dono. Ele deixa de ser filho e ele vira um escravo, agora ele tem um dono, né? Alguém que manda nele, alguém que tem autoridade e comando sobre ele. Só que ele estava com Deus, Deus estava com ele. Então, tudo que ele fazia prosperava. E o texto fala isso, né? Que José, ele foi bem sucedido, estava na casa do senhor egípcio, Potifar. E Potifar viu que o Senhor era com ele, porque tudo que José fazia prosperava. Se José mexia numa horta, prosperava. Se José cuidava lá dos animais, prosperava. Se José cuidava das finanças da casa, prosperava. Aonde José colocava a mão, prosperava. Por quê? Porque Deus estava com ele. Apesar do cenário ser o contrário, apesar do cenário ser difícil, apesar do cenário mostrar um problema, ter uma problemática, mostrar tudo contra, Deus estava com ele. E isso que a gente tem que observar.
né? Que é a frase do começo. Você pode estar no fundo do poço, mas você pode ser próspero se Deus estiver contigo. Então não é o local que define o nível de prosperidade. Não é a luta que você enfrenta que define o nível de prosperidade. É quem está com você. Se Deus está com você, logo você vai começar a alcançar níveis de prosperidade. Por quê? Porque Deus está contigo e tudo que você faz prospera, que é o texto do mês. Você segue fielmente os termos da lei, da aliança, para que vocês prosperem em tudo que fizerem. Então, tudo que você faz vai prosperar, mesmo se o ambiente for hostil, mesmo se o ambiente for o fundo do poço. Porque não importa se é o fundo do poço, não importa se é o alto das montanhas. Importa quem está com você nesse processo. E quem está com você nesse processo? Quem está te acompanhando? Quem é o seu conselheiro, né? Prosperar é ter Deus com você no vale, manter a fidelidade no tempo difícil, frutificar onde ninguém espera. Isso que é prosperar. Primeiro ponto que a maior prosperidade é espiritual. Nós voltamos a falar nisso. Como? Deus está comigo. Deus está no meu coração. Deus ele está conectado comigo através do meu espírito. O meu espírito está conectado ao Espírito de Deus. Então, esse é o ponto importante da prosperidade. É o primeiro. Então, Deus está comigo, né? Não é riqueza imediata, mas é o princípio de que se Deus está comigo, eu vou prosperar. Prosperar é ter Deus com você no vale, manter a fidelidade no tempo difícil, porque é no tempo difícil que a gente mantém a fidelidade. Você vai ver José, né? Aí José estava lá, estava dando tudo certo. Você decorrer na história aí no texto do Gênesis 39, você vai ver que a mulher de Potifar, ela deseja José, né? Vem a provação. O cara trabalhava, prosperava, e Potifar era muito satisfeito e feliz com ele. Só que aí a mulher dele deseja José. Ela quer José para ele. E ela fica atrás dele, fica perseguindo ele, fica tentando ele, e ele foge. Ele foge da tentação, ele foge da provação. Porque ter prosperidade é ter Deus com você no vale, manter a fidelidade no tempo difícil. Potifar viu que tinha algo diferente em José. Mesmo sem falar muito, sua vida mostrava que Deus estava com ele. E quando Deus está com a gente não precisa falar muito, não, né? A nossa vida, a nossa presença, se você tem Deus no seu coração, a sua presença, quando chega no ambiente, ela já traz um nível diferente, ela já traz um brilho diferente. Agora, se quando você chega no ambiente, o ambiente pesa, você tem que rever alguma coisa na sua vida. Quando você chega num lugar, pela pessoa que você carrega, que é a pessoa de Deus, a pessoa do Espírito Santo, o ambiente tem que mudar para melhor. Agora, toda vez que você chega, o clima pesa, fica pesado, as pessoas se afastam, tem que fazer uma avaliação, uma autoavaliação de como você está, do quem você está carregando. Você carrega o espírito de paz, o Espírito Santo, ele é amor, ele é paz. Então, ele está com você. O Potifar, ele viu que tinha uma coisa diferente com José. José não falava muito, não, ele era. Tem gente que muito fala e não é nada, mas tem gente que pouco fala, mas tem o Espírito de Deus e carrega isso com ele. Então, quando você chega no ambiente, o ambiente prospera, o ambiente fica leve, fica animado, fica feliz, chega tem eu vou usar a palavra energia, né? Mas uma energia fica boa no ambiente quando você chega, quando você está. Nós não temos que esperar tudo melhorar para acreditar que Deus está prosperando. Ah, não, quando eu tiver, eu só sei que eu vou ser próspero quando eu tiver em tal lugar, em tal casa, morando em tal lugar, em tal cidade, em tal bairro, vivendo isso, aquilo outro. Você não precisa esperar que tudo melhore para acreditar. Você acreditar hoje. Mas eu estou vivendo os momentos mais difíceis da minha vida. Acredita, se Deus está com você aí é o lugar de você prosperar. Isaac
Ele prosperou quando ninguém mais estava prosperando. Não é verdade? Por quê? Porque não é o lugar. Não é o lugar. É quem está com você. Seja fiel onde está hoje, mesmo que pareça injusto ou difícil. Seja fiel. Só um instante. Joaquim, você ligou a televisão? Você fez devocional? Desculpa. Então você tem que ser fiel aonde está hoje, mesmo que pareça injusto ou difícil. Tá difícil, tá injusto? Hoje é o dia de ser fiel. Ser fiel a Deus, cumprir os seus propósitos, cumprir os seus projetos, continuar na sua caminhada. A presença de Deus transforma qualquer lugar em terra fértil. Qualquer deserto com Deus vira oásis. Qualquer oásis sem Deus vira deserto. Por quê? Porque Ele é a prosperidade. Ele é a mudança. Ele é o tempo novo. Ele é a restauração. É Deus quem faz. Então a gente precisa entender, a gente precisa destacar, a gente precisa focar, fixar no nosso coração que o importante em tudo é ter Deus conosco, mesmo na dificuldade. Você vai ver a história aí de grandes empresas, de grandes homens bem-sucedidos, eles começaram a prosperar do fundo do poço. Foi no fundo do poço, foi na dificuldade que eles tiveram a ideia que mudou a vida deles. Foi lá quando não tinha-se ninguém à volta, quando não tinha-se ajuda, quando não tinha-se um amigo para estender a mão. Eles tiveram uma ideia que revolucionaram, coisas que a gente usa até hoje nas nossas casas, produtos, e tornaram pessoas prósperas. Então, o cenário que você está vivendo hoje, que não é favorável, pode ser um cenário que vai te dar um impulso para o maior tempo de prosperidade da sua vida. O que te faz próspero não é o lugar, é quem está com você. Não é o lugar que te faz próspero. Ah, não, se eu mudar para Dubai, eu vou ser próspero. Não, você vai ser próspero aqui. Lá vai ser consequência da sua prosperidade. Você pode ser próspero onde você está, no meio de uma comunidade. Você pode ser próspero aí. Deus pode começar o projeto dele aí. O fundo do poço é o impulso para o novo tempo da sua vida. Deus transforma prisões em palácios quando ele está presente. E Deus também transforma palácios em prisões quando ele não está. Porque depende da presença dele. Numa prisão, pode ser um impulso para um grande governador. Decorra a história de José. Ele estava na prisão, ele foi lembrado. Dali ele foi servir Faraó. E ali ele se torna um governador no Egito. Então, foi poço, lugar de prisão, são lugares propícios para Deus realizar o maior feito dele na sua vida. A fidelidade na luta é a semente da prosperidade no futuro. Mantenha-se firme, mantenha-se posicionado, continue com fé, não desista, não perca a sua fé, não deixa ela desanimar, não deixa ela cair, não deixa ela esfriar, porque o momento da luta, o momento do caos, o fundo do poço é o lugar propício que Deus tem para fazer a maior mudança dele na sua vida. E a gente, quando começa a ter esse entendimento, Deus está falando muito comigo nesse tempo, porque a gente começa a questionar Deus muitas coisas, aí Deus fala, calma, calma. Às vezes Deus desce a gente bem para um nível bem no limiar da nossa vida, do caos, para ele dar um impulso para a gente alavancar e subir. E eu acredito nisso. Então a luta ela não é o fim, ela é o começo. O poço não é a conclusão da sua vida, mas é o começo da história de prosperidade. Talvez a sua história vai ser igual à história de José. Você está no fundo do poço hoje. Você foi vendido, você foi traído, você foi abandonado, você foi rejeitado. Mas esse é o lugar propício, segundo a fidelidade do teu coração, que Deus vai te levantar e vai te impulsionar. Porque a fidelidade na luta é a semente da prosperidade no futuro. E, meu irmão, todo mundo colhe. Agora você tem que decidir que sementes que você está plantando. É semente de fé? É semente de confiança? É semente de dependência em Deus?
aí você vai colher prosperidade. Agora, se você está plantando semente de murmuração, de reclamação, semente de braços cruzados, semente de desistência, você não vai colher nada, porque nada será plantado, vai ser seco, né? Você vai ser como a árvore no deserto, que nada produz. Mas, quando você depende do Senhor, está escrito em Jeremias que você é como uma árvore que tem a sua raiz estendida bem no ribeiro. E qualquer estação pode estar ruim, mas como a raiz dela está no ribeiro, ela está sendo nutrida, abastecida o ano todo. E ela prospera o ano todo. Aonde estão as suas raízes? A de José estava na confiança e dependência de Deus. Então ele prosperou onde ele estava. A sua está em Deus. Você pode estar no pior cenário, aparentemente, dependendo de onde as suas raízes estão, é o lugar propício para você prosperar. Você recebe essa palavra nessa manhã, 7h12 da manhã, nessa quarta-feira. Que Jesus ele nos abençoe, que ele abençoe sua vida, minha, o que a gente vai fazer hoje, toda a sua rotina de dia. Entenda uma coisa, você é filho amado. Deus te ama. Ele me ama, ele te ama. Você é um projeto, é um propósito de Deus para mudança de cenário e de decreto em vários lugares. Aonde você botar o pé hoje, tenha certeza que você tem essa unção de José. É para você mudar o cenário e tudo que você fizer lá, aí, você vai prosperar. Amém. Quero orar com você nessa manhã. Pai, eu te agradeço, eu te louvo, Jesus, pela sua palavra. Deus, que a nossa vida, Pai, seja como a de José. Que mesmo num cenário difícil, hostil, solitário, frio, no fundo do poço, o Senhor conosco, nós faremos desse lugar palácios de prosperidade. Porque tudo que fizermos, o Senhor nos abençoará. Abençoa teus filhos na jornada do dia, Pai, em casa, no trabalho, na escola, na faculdade. Jesus, na gerência, onde estiverem, conduzindo, liderando ou contribuindo, colaborando, que sejam bênção, que sejam luz, que sejam resposta, e que possamos ver a tua mão poderosa sobre nossas vidas. Eu te agradeço, em teu nome, Jesus. Amém, amém e amém. Que Jesus abençoe seu dia. Beijo no seu coração. Nós voltamos amanhã aqui com mais uma palavra, com mais um tempo de devocional. Deus te abençoe e boa quarta-feira. Fica com Deus.